internautas, sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e do Espaço. Meu nome é Ricardo Diniz, sou professor de Ciências Humanas. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da geografia e da história. Vamos para a nossa próxima videoaula. Segue a vinheta! Olá, internauta! O tema da nossa aula é migrações. Vamos falar desde as primeiras migrações até as migrações atuais. Migrações. O que é migração? Olha, falar de migração é complexo, mas podemos entender que a migração é o deslocamento populacional de pessoas de uma região para outra. Isso já caracteriza migração, mas a migração não começou nos dias de hoje. Ela vem desde quando o ser humano começou a evoluir. Também, antes de aprofundarmos nas migrações, podemos falar a diferença de imigrante para emigrante. Imigrante, podemos caracterizar, são aquelas pessoas que saem de um país para trabalhar ou residir em outro. Podemos dar exemplo quando os italianos chegaram no Brasil no final do século XIX e no século XX para poder trabalhar no Brasil. A imigração italiana, emigrante. Podemos falar, são pessoas que saem às vezes do Brasil para estudar no exterior, estudar nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Esse é conhecido como emigrante. As primeiras migrações é caracterizada pela migração do nomandismo, né? Desde quando os primeiros homens surgiram no mundo, eram nômades que tinham que buscar alimentos e mudavam de uma região para outra, né? Para poder sobreviver, né? Buscar alimentos. Quando a gente fala do nomandismo, né? Nós gostamos de citar o exemplo dos primeiros homens, né, que saíram do continente africano há 60 mil anos atrás aproximadamente e migraram para o continente europeu, o continente asiático e chegaram no continente americano, passando pelo Estreito de Bering. Posteriormente chegaram nas terras que atual América do Norte, passaram na América Central e chegaram na América do Sul, aproximadamente 35 mil anos atrás. Essa é conhecida como as migrações do nomandismo. Migrações internas ou nacionais, né? As migrações internas ou nacionais são aquelas migrações quando uma pessoa desloca dentro do mesmo território, dentro do mesmo país. Isso é conhecido como migrações internas ou migrações nacionais. O exemplo, a pessoa sai do Rio Grande do Sul, vai morar no Mato Grosso do Sul, sai do Mato Grosso, vai morar em Tocantins, sai do Pará, vai viver no Amazonas, morar no Amazonas, sai de Roraima, vai morar no Amapá, sai do Piauí, vai viver na Bahia, sai de Alagoas, vai viver no Ceará, morar. Isso é conhecido como migrações internas ou migrações nacionais. Período das migrações. Olha, o período das migrações no Brasil é complexo. Nós vamos poder entender como ocorreu, né? O período das migrações no Brasil se intensificou a partir da década de 50, né? Quando o presidente Juscelino Kubitschek resolveu construir a capital federal. Naquele contexto, várias pessoas saíram de suas regiões e mudaram, procurando trabalho, principalmente onde é a atual capital federal, que é Brasília. Mas isso não foi só em Brasília que aconteceu em várias regiões do país. Pessoas que se deslocaram de suas regiões procurando emprego. Aí foi a partir desse contexto que começou a declinar o famoso êxodo rural, porque o Brasil já estava começando a industrializar. E a partir do momento que o Brasil começou a industrializar, começou
precisar de mão de obra e pessoas precisavam trabalhar. O trabalho no campo já estava ficando escasso. Período das migrações da década de 70 à década de 90, né? Naquele contexto, nós podemos compreender que o Brasil estava em regime do governo da ditadura militar, né? Naquela época houve vários incentivos, né? E uns chamam de regime militar. O que acontece? Um exemplo é a divisão do estado do Mato Grosso. Passou a existir o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? E naquele contexto, várias pessoas se deslocaram de suas regiões para viver no Mato Grosso, da década de 70 à década de 90, né? É onde começou a crescer o estado do Mato Grosso do Sul, né? O próprio estado do Mato Grosso, onde hoje o estado é uma grande potência na questão do agronegócio, né? As migrações se intensificaram começou na década de 70, a década de 90 se intensificou e existem essas migrações até hoje, por exemplo, para a região centro-oeste do Brasil. Migração, no período de 1990 a 2010, houve uma inversão, entre aspas, na questão da migração. Antes, várias pessoas saíram de suas regiões para poder sair do Nordeste, para poder vir morar no Sudeste, porque o Nordeste oferecia pouca oportunidade de trabalho. Posteriormente, já a partir do ano de 2010 para frente, a mentalidade, a forma dos empresários ver a questão da industrialização no Brasil começou a mudar. Incentivos fiscais que os estados do Nordeste ofereceram, várias indústrias saíram ou criaram outros polos, saíram de seus estados ou criaram outros polos para levar para a região Nordeste. Com isso, começou a fazer o quê? Reduzir a migração de nordestinos para a região sul ou sudeste do Brasil. Migrações internas, como eu já falei, é aquela migração que as pessoas migram dentro do próprio território do país, né? Que ocorre de uma região para outra. Isso é nítido, quando você vai dentro do estado que nós moramos, nós conhecemos pessoas que são, exemplo, quem mora em Minas Gerais, existem pessoas que são do estado de São Paulo, são paulistas, existem pessoas que são do Rio de Janeiro, existem gaúchos em Minas Gerais e vice-versa, né? Com as famosas migrações internas, principalmente ocorre no serviço público federal, quando as pessoas têm essa oportunidade, ela migra, passa no concurso, às vezes não tem vaga para ela no próprio estado dela, aí ela tem que, se ela escolheu durante o edital do concurso vaga em outro estado, ela muda para aquele estado que ela escolheu para poder trabalhar, exercer sua função. O êxodo rural. O êxodo rural foi um movimento que ocorreu no Brasil, a saída do homem do campo para a cidade, atrás de quê? De trabalho. Isso aconteceu na década de 50, se intensificou na década de 60, 70 e 80, né? Mas 80 já estava declinando, mas na década de 50, 60, nem 70, foi o famoso êxodo rural. Migração urbano-rural. O que seria migração urbano-rural? A migração urbano-rural é aquela migração quando a pessoa sai da cidade, vai viver aonde? No campo, para poder trabalhar, exercer sua função, desenvolver seu cultivo da agricultura. É pouco comum, mas ainda existe. É pouquíssimos casos, mas existem pessoas que fazem isso. Migração sazonal temporária. São aqueles trabalhadores que trabalham principalmente no lado da agricultura, quando desenvolve o cultivo desenvolver alguma plantação, planta, depois colhe, depois de colher muda para outra região. Isso é a famosa migração sazonal ou temporária. Um exemplo é a cana-de-açúcar. Trabalhadores às vezes saem de uma região à procura de trabalho, vai lá e planta a cana-de-açúcar. Posteriormente, depois que colher, muda para outra região à procura de trabalho. É a famosa migração sazonal ou temporária. A migração pendular.
Aquela imigração que é quando a pessoa mora num município, estuda em outro. O que acontece? Por exemplo, quem mora na cidade de Betim vai estudar em Belo Horizonte, na Universidade Federal, na UFMG. Ou quem mora em Belo Horizonte vai trabalhar em empresas ou fábricas na cidade de Betim ou Contágio. E no final do dia volta do expediente, volta para sua casa, tanto para o trabalho, tanto para o estudo. Isso é conhecido como migração pendular. Migrações da diáspora forçada. Ora, ocorreu em vários períodos no contexto da história mundial. Um deles podemos citar quando os escravos vieram para o Brasil, vieram forçados. Foi quando os judeus foram expulsos pelos romanos no período da antiguidade. Esse é um dos exemplos que a gente pode citar. Migrações de diáspora forçada, períodos de guerra, pessoas que saíram de seus países e foram para outros. Isso podemos relacionar tudo a migrações de diáspora forçada, né? Migração intrarregional. A migração intrarregional é quando uma pessoa desloca de uma região do seu estado e muda para outra. Um exemplo, a cidade de Divinópolis, que fica na região do centro-oeste de Minas Gerais. Uma pessoa muda de Divinópolis, vai morar na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba. Isso é considerada migração intrarregional. Migração urbana. É quando uma pessoa muda de um bairro da sua cidade, passa a morar em outro bairro, em outra comunidade. Isso é conhecida migração urbana. Migrações espontâneas. É aquela migração quando a pessoa deseja passear, coloca uma mochila, sai para caminhar, um passeio cultural, uma viagem espontânea, vai e volta, e ficar durante um período. Isso é chamado de migração espontânea. Vai passar um final de semana, podemos colocar assim, depois volta, né? Você coloca uma mochila nas costas e vai. Você não vai andar, conhecer o mundo, existem documentários que mostram pessoas que pegam seu carro, saem para poder conhecer de vários estados ou outros países, só por título de curiosidade. Isso é chamado de migração espontânea. A migração internacional. Quando falamos de migração internacional, é aquela migração quando uma pessoa sai de um país para poder morar em outro, de forma legalizada ou de forma ilegal. Um exemplo na ilustração, existem vários latinos que tentam entrar onde? Nos Estados Unidos da América, de forma ilegal. E isso é considerado migração internacional, né? Existe a migração legalizada, quando a pessoa sai com visto autorizado para ficar 3, 4 meses, dependendo do acordo de um país com o outro, para poder permanecer ou conhecer lá, não permanecer. Exemplo, a pessoa sai do Brasil e vai ficar em Portugal. Tem um direito de visto, às vezes, de 4 ou 6 meses, dependendo da pessoa. Isso é considerado migração internacional. Essas são as referências pela aula. Obrigado.